Bom dia, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Hoje, segunda-feira, 30 de março de 2020, e eu chego até você com mais uma mensagem de esperança. E hoje eu quero basear a mensagem no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 53, onde ele diz assim: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelos castigos que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai para ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado como ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Estimado amigo, estimado irmão em Cristo Jesus, de 12 modos diferentes, os primeiros versículos do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, profeta que viveu 7 séculos antes de Cristo, apontam para Jesus como aquele que estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, e que somos sarados pelo castigo que ele recebeu. Deus nos escolheu e pôs em nosso coração a fé em seu Filho, o grande servo sofredor.
A nossa vida, consequentemente, deve demonstrar sempre o louvor para aquele que nos livrou da morte eterna. Quem crê que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos tornar justos diante de Deus, ressuscitará para a vida eterna depois da morte temporal. Creia em Cristo e viva. Estamos chegando ao final do tempo de Quaresma. Por isso é tão importante ouvir e refletir nas palavras que anunciam que Cristo veio para sofrer e morrer por nós. E crer nisso significa vida. Por isso, estimado irmão e amigo, dirigimos o nosso pensamento e o nosso coração a Deus em oração, dizendo assim: Pai Celestial, nós te agradecemos por causa de teu Filho Jesus Cristo, que sofreu e morreu em nosso lugar para nos garantir a vida eterna. Aumenta sempre a nossa fé nessa verdade. Em nome de Jesus. Amém. E assim, nesse tempo todo especial que nós estamos vivendo, um tempo de reclusão nos lares, um tempo de isolamento social e que nos traz muitos questionamentos. Mas acima de tudo, lembre-se, estamos no tempo da Quaresma. Estamos caminhando com Cristo rumo ao Calvário, onde Ele deu a sua vida para nos dar vida, para então, no domingo da Páscoa, Ele ressuscitar para nos dar a vida eterna. Creia e viva você também. Por isso, encerro dizendo: tenha uma ótima e abençoada semana e um dia muito feliz com Deus. Satisfaz.